Fala, galerinha do YouTube! Hoje a gente vai falar sobre retenção de líquido, que é um assunto que todo mundo precisa saber, porque é uma coisinha que incomoda, hein? Principalmente nós mulheres, mas a gente sabe que todo mundo sofre com isso, né? Bora falar então? Se você não me conhece, eu sou Flávia Baraque, treinadora, e se você não conhecer esse canal, já se inscreva e já dê 2 toques na tela, porque todo dia tem conteúdo aqui para vocês, tá? Então, bora falar de retenção. Já vou adiantando. Drenagem linfática, uso de chás, até uso de fármacos, meia compressora, todas essas coisas são para a retenção um paliativo. Por quê? Porque elas melhoram no ato, né? E depois a retenção volta a acontecer. De fato, o que você precisa fazer é identificar de onde é que vem aquela retenção. Não adianta nada. Hoje eu estou inchada, vou lá, faço uma drenagem linfática, me sinto menos inchada. Amanhã, o que vai acontecer? Vou acordar inchada novamente. Então, a drenagem linfática ela não resolve o problema do inchaço. Ela ameniza a sensação do desconforto, mas é de uma forma bem momentânea. Assim como os chás, naquele dia que você tomar mais água, claro, né, gente, de tudo a água é para mim o melhor diurético. Mas a gente sabe que alguns chás estimulam mais a diurese e aí podem amenizar aquela sensação de inchaço momentânea. Mas se você não parar para ter atenção de onde é que vem esse inchaço, fica difícil de você melhorar isso. Então, a gente tem que pensar em vários aspectos. O principal está na alimentação e o consumo de sódio. Mas aí você pensa assim, poxa, mas eu não como tanto sal assim, porque sal retém líquido. Eu já diminuí a quantidade de sal. Só que pode ser que você esteja comendo sal sem saber. Por exemplo, alimentos desidratados, como leite em pó, têm alto teor de sódio. Todos os alimentos que você retira a água, eles têm ali uma concentração maior dos outros minerais. Então, o sal fica mais acentuado. A albumina, né, tem muito sódio. O whey protein tem muito sódio. Todos os tipos de embutido têm muito sódio. Todos os tipos de enlatado têm muito sódio. Sardinha, atum. Então, cuidado com isso, né? Aquelas pipocas que são de saquinho que já vem pronta e temperada, tem muito sódio. A própria clara do ovo costuma ter sódio sem você acrescentar quando você compra aquela clara pasteurizada, né? Então, na alimentação existe sal até onde tem o paladar doce, por exemplo, como é o whey protein. E às vezes você não está se ligando nesse processo. Então, presta um pouquinho atenção nas coisas que você está consumindo. Além do sódio, tem uma outra coisa que retém líquido na alimentação. Muita gente acha que é o carboidrato, mas na verdade, quem retém líquido não é bem o carboidrato, é a insulina que corresponde, né, na captação dessa liberação de glicose. A insulina retém líquido. Então, todas as vezes que eu como carboidrato, eu tenho um pico de glicose no meu sangue. E aí, para captar essa glicose, o meu corpo manda sinal para o meu pâncreas excretar a insulina para carrear essa glicose, para ela ser reabsorvida e utilizada como fonte de energia. No caso, a insulina, ela tem essa capacidade de retenção. Observa que quando você faz uma dieta de restrição de carboidrato, você nas primeiras semanas tem uma grande perda de peso e que vem principalmente da perda de líquidos. Você desincha nas primeiras semanas, você não perde gordura, né? De fato, uma perda tão rápida só pode ser líquido. Então, muita gente acha que é a molécula de glicose que está fazendo reter, quando é a molécula de insulina. Toda vez que a glicose aparecer, a insulina vai estar do lado para poder abraçar e carregar com ela, a não ser, né, nos casos das pessoas que não têm essa resposta e aí já tem, né, a patologia, que é o diabetes. Então, as pessoas que têm diabetes, elas não têm o reflexo do pâncreas em produção de insulina tão eficiente assim.
Mas em pessoas saudáveis, todas as vezes que aparecer a glicose, a insulina vai estar lá. Então, todos os alimentos que estimulam a glicose vão estimular a insulina e vão trazer um pouco dessa questão da retenção. E aí, além disso, né, o que você precisa prestar atenção, se você não tem uma alimentação inadequada, se você já cuida para não consumir embutidos, enlatados e nem consome alta quantidade de sal, também tem na dieta a sua glicose e açúcar controlados, então você vai começar a perceber outras questões que são hormonais, por exemplo, como anda o seu cortisol. Você já percebeu que às vezes pela manhã, quando você acorda, você está um pouquinho mais inchada, porque passou a noite toda dormindo, mas não é simplesmente porque você passou a noite dormindo. É porque existe ali um pico hormonal, né, naquele horário pela manhã. Então, o cortisol, por exemplo, quando ele está alto, ele pode fazer uma retenção de líquido também, principalmente facial, né? E também a questão da sua tireoide. As pessoas que têm hipotireoidismo também têm muita facilidade para reter líquido. Então, gente, todas as vezes, e fique aqui a dica, essa dica é importantíssima e compartilhando esse vídeo você pode ajudar muitas pessoas. Fica a dica, não é normal reter líquido. Não passe pano na sua retenção. Analise, tá? O que é passar pano? Achar que ficar fazendo a massagem vai resolver. Ah, vou lá, tem problema não, tô retida, eu retenho muito, vou lá, vou fazer uma drenagem. Vou lá, vou tomar um chá. Isso tudo é paliativo e pode estar escondendo algo muito mais grave, tá? Então, analise, avalie a sua alimentação. E se não for, né, nada que venha da sua alimentação, faça os seus exames, obviamente, procure um profissional para te acompanhar, para pedir os seus exames e analisar direitinho para você, de fato, exterminar qualquer causa dessa retenção. E no mais, falando em hormônio, ainda existe a probabilidade, que é natural, de retenção, por exemplo, pré-menstrual, também é hormonal. E aí, só de você ser mulher, com as suas funções normais, com a sua alimentação normal, né, nada disso vai impedir que essa retenção aconteça, porque é hormonal. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas é absolutamente normal. Então, nem toda retenção também é tão prejudicial assim. Você precisa identificar qual é a causa da sua retenção e se você precisa recorrer, né, e reaver aí essas questões em relação à sua saúde, que essa é a nossa preocupação. Já deixa os dois toques na tela, compartilha esse vídeo e até o próximo.